palavra de Deus diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Oremos, irmãos. Santo Deus, soberano Pai, vem falar ao teu povo, ó Deus, através do teu servo, Senhor. Que teu Santo Espírito, ó Pai, abra os corações e use o teu servo para trazer a tua mensagem para essa igreja, Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar sobre o contentamento cristão. E o apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu a carta a Timóteo, ele escreveu a carta a uma igreja em Filipos, a igreja dos filipenses, e ele escreveu assim: eu aprendi a me contentar com o que tenho, sei viver de quase nada ou de tudo, aprendi o segredo de viver em todas as situações, seja com o estômago cheio ou vazio, com muito ou pouco, porque tudo posso fazer por meio de Cristo que me dá forças. Contentamento é o quê? Um verdadeiro teste para nós, nos tempos que nós nos encontramos. Os jovens, os adolescentes, as crianças querem tudo para ontem. Eles querem imediatistas, né? Eles querem de imediato as coisas, não conseguem esperar. E depois de tudo que nós passamos aí nesses 2 anos e pouco de coronavírus, onde a vida virou de cabeça para baixo, onde comércios, lugares foram fechados, eventos foram cancelados, nós fomos instados a ficar dentro das nossas casas. É possível a gente falar em ficar contente mesmo diante de situações trágicas, aflições? E nós podemos responder isso com um sonoro sim, é possível. É possível se a gente buscar o nosso contentamento na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Buscar a resposta no lugar correto, e não no material, e não nas coisas. Paulo, nós temos estudado a primeira carta de Paulo a Timóteo, estamos no último capítulo, quase nos últimos versículos, e ele está nos ensinando algumas coisas, algumas características importantes e concisas para nós levarmos para nossas vidas. E a primeira lição desse texto aqui é a gente tomar cuidado com a exaltação do que é trivial. Aquilo que é trivial. Nós temos valorizado muito o que é trivial e desprezado aquilo que merece ser valorizado. E ele começa assim, o texto: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Paulo já começa falando dos falsos mestres. É um grupo de pessoas que está infiltrado ou tentando ensinar algo diferente do evangelho de Jesus Cristo para as pessoas. E esse é um grupo que ele está exortando a Timóteo, ensinando a Timóteo para ele tomar cuidado com essas pessoas que estão ensinando algo além do evangelho. E isso serve para nós hoje. Se você vê uma igreja, um lugar que se diz igreja, que está pregando um evangelho, além do evangelho de Jesus Cristo, que é aquele que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos, está sentado à destra de Deus Pai, além daquilo que está te pregando alguma coisa que você precisa fazer além disso, para a sua salvação, é um falso mestre. É alguém que está ensinando uma falsa doutrina.
E ele começa falando para aqueles, o falso mestre é aquele que troca o verdadeiro evangelho por um falso. A boa notícia, chamada de sã doutrina, a verdade de Deus, mistério da piedade, como é descrito no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Pregando esse Jesus Cristo. Esse é o mistério da piedade, de Jesus. Se alguém tem pregado outra coisa, é um falso mestre. Está ensinando e está te colocando talvez um encargo a mais do que você precisa para a sua salvação e para a sua libertação. E a mensagem do Evangelho é bem simples. Por quê? Porque foi o próprio Cristo que abriu o caminho para a gente chegar até nela. Nós somos pessoas o quê? Rebeldes, pecadoras, e todos nós somos. Se no íntimo você se avaliar, você vai falar, de fato eu sou um pecadorzinho, sim. E sozinhos nós não conseguimos o quê? Ser santos aos olhos de Deus. Então, Deus resolveu o nosso problema. Se eu não consigo ser santo diante de Deus, o que o próprio Deus fez? Enviou o seu Filho, Jesus Cristo, aquele que trocou a sua vida para morrer pelos nossos pecados. Então, se você acredita nisso, se você acredita, e aqueles que colocam a sua esperança, a sua fé em Jesus Cristo, confiança na vida, morte e ressurreição de Jesus, você tem os seus pecados perdoados e a sua vida é renovada. E ela não é renovada só na vida eterna, ela já é renovada aqui e agora. Você já consegue receber o quê? A graça de Deus para continuar vivendo aqui de uma maneira diferente do que você vivia. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem, quando compreendida, ela transforma vidas. Mas o que eu tenho visto, o que eu tenho acompanhado nesses poucos anos de ministério, é que as pessoas eufóricas, alegres, aflitas, elas vão buscar, ou quando estão muito alegres, vão se alegrar com a cerveja, com a bebida, e a bebida vai chamar outros químicos, ou então ela está aflita, ela vai buscar também a cerveja, vai buscar a bebida alcoólica, vai buscar outros químicos para quê? Eu estava lá, todo alegre e tal, precisava comemorar quando ele está alegre. E quando ele estava triste, ele fala assim, não, eu precisava esquecer, então eu fui. E isso, uma coisa vai puxando a outra. E em vez de você se ajoelhar, em vez de você se alegrar diante de Jesus Cristo, pelo que ele tem feito, pelo que ele faz, não, você vai buscar em algo supérfluo, que vai acabar o efeito, você vai precisar de mais para trazer alegria, ou para fazer com que você se esqueça daquilo novamente. O que eu estou falando aqui, irmãos, é coisas que eu tenho acompanhado na vida de crentes e descrentes. Tem buscado satisfação, contentamento, preenchimento do vazio que todos nós sentimos em algum momento, fora do Senhor Jesus Cristo. E fora do Senhor Jesus Cristo, você nunca será preenchido plenamente. Você nunca será satisfeito. Nunca vai estar contente. De uma vez por todas. E Paulo era seguido de cidade em cidade. As pessoas o acusavam de todo tipo de erro. As pessoas falavam que você tinha que se circuncidar, se tornar judeu primeiro, para depois ser salvo. Elas acreditavam que você tinha que fazer um monte de coisas antes. E hoje não é diferente. As pessoas estão impondo coisas para que a gente faça para sermos salvos. Você não vai ser salvo se você dá ou não dá o dízimo. Você é salvo pela graça de Deus. Você não é salvo porque você vem todos os domingos na igreja, porque você lê tal tradução das escrituras ou não. Você é salvo pela graça. E a graça é algo que Cristo fez. Não depende de vocês. Pronto e acabou. Essa é a verdade do Evangelho, irmãos. Essa é a alegria do Evangelho. Que coisa maravilhosa. Então não depende do que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Cristo já nos deu de presente. Se você crer e confiar nessa palavra que está escrita na palavra de Deus, na Bíblia. E Paulo falava dessas pessoas por quê?
mencionou essas pessoas por quê? Porque essas pessoas usavam artifícios para segurar o público, por quê? Porque era tudo uma questão financeira. Esses homens estavam o quê? Protegendo a fatia do mercado. Eles estavam querendo o quê? Prender o povo em algo supérfluo, algo que ele tinha que comprar, algo que ele tinha que pagar, algo que ele tinha que fazer por esforço próprio para garantir a salvação dele. O terreninho no céu, como nós conhecemos, o jargão. Não, meus irmãos, nós não precisamos. Cristo pagou de uma vez por todas para que nós fôssemos salvos. Então, qualquer um que esteja ensinando, além disso, é um falso mestre. É um falso mestre. Quando as pessoas fazem do evangelho algo diferente do que ele é, elas acreditam que pode melhorar o caminho da salvação, né, que Deus preparou para nós. Olha o que o texto diz, versículo 2. Essas pessoas, ele é enfatuado, o falso mestre. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, isso é, falar sem parar, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Isso é, pessoas utilizando da palavra de Deus para obter lucro financeiro. Esses são falsos mestres. E existem, pessoas. Nós não estamos aqui para julgar, mas estamos aqui para falar do verdadeiro evangelho. O justo juiz Jesus Cristo é quem vai julgá-los. Irmãos, há uma divisão ocorrendo na igreja. Por quê? Em um momento em que nós deveríamos trabalhar juntos, se unir como cristãos no mundo, as pessoas estão o quê? Abandonando a mensagem do evangelho, estão fazendo coisas sobre a criatura ao invés do Criador, ou então se concentrando na aparência ao invés do coração. Não é sobre o Criador, não é sobre a criatura, né, meus irmãos? É sobre o Criador de todas as coisas. Ou tem muitos pastores preocupados com números. Não, eu preciso bater meta. Parece empresa, nós não somos empresa. Nós não temos que bater meta de número de crentes aqui. Desejo e sonho nós temos. Gostaríamos que a igreja fosse cheia, igual ela é todo primeiro domingo de Santa Ceia. Ou até mais. Que precisássemos colocar cadeiras aqui, para que as pessoas sentassem. Esse é um desejo, mas não é uma meta, tá? Não é meta a ser cumprida. Gostaria de ter que fazer 2 cultos, um às 6, um às 7. Tá? Então, é diferente da gente, não, eu preciso ter tantas pessoas. Tem gente preocupada com isso, preocupada em estabelecer metas. E quando a pessoa se preocupa com as coisas externas, a igreja acaba se dividindo, perdendo o principal. Quando nós trabalhamos como concorrentes, né? Então a unidade da igreja ela é o quê? Interrompida diante desse fato. Torna-se sobre poder e preferência em vez de adoração e obediência. Então nós fazemos muitas coisas não porque nós seremos salvos. Nós fazemos porque nós fomos salvos. As coisas que nós fazemos, as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós vamos fazer boas obras, vamos fazer muitas coisas, não para ser salvo, mas para que, como consequência de pessoas salvas que somos. Nem sempre problemas das igrejas são líderes. Há muitas pessoas que não vê a hora de alguém escorregar para apontar os dedos, o erro daquela pessoa. Ah, você não está cantando a música certa, você não está lendo a tradução correta da Bíblia, não é a mesma que o pastor usa, está errada a sua. Ou você não está usando a roupa certa, adequada, ou etc. E por aí vai. Em outras palavras, você não está fazendo as coisas da maneira que ela acha que é a correta, né? Ou deve ser feita. Na mente deles isso significa que você é um falso mestre se você não está fazendo isso. E não tem nada a ver, tá? Paulo nos lembra de manter o quê? Os nossos olhos na mensagem do Evangelho, na palavra do Senhor. Tá? Nada mais importa. Cuidado com aqueles que dizem que você não pode chegar a Jesus
a menos que siga suas regras, ou a menos que frequente a igreja X ou Y, a menos que as coisas que ele faz acha que está certo, tá? Cuidado então com a exaltação do trivial. Tem muita gente exaltando o trivial e esquecendo do principal, tá? Segundo o ensinamento desse texto que nós lemos é busque o contentamento, né? Em seguida Paulo se volta para a questão do contentamento. Ele fala assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido neste mundo, para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Que isso, pastor? Que só isso? Eu quero muito mais. Não quero só o que comer e o que vestir, não. A gente está buscando muito mais, gente. Lembra de uma coisa: nada trazemos do mundo, nada iremos levar. Nada trazemos e nada iremos levar. A palavra nos exorta: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. As pessoas que constroem tesouros na terra perderam um ponto. Por quê? O verdadeiro tesouro que elas deveriam perseguir, né, é o contentamento em Jesus Cristo. E contentamento é estar satisfeito com a provisão de Deus nas nossas vidas. É estar contente e alegre em qualquer situação que você esteja vivendo, tá? E é reconhecer que todo o resto são coisas. E a capacidade de aproveitar o que é, em vez de se sentir inquieto com o que você pode estar perdendo, tá? Charles Swindoll, um pastor, ele escreveu assim: esforçando-nos para ser melhores, muitas vezes estragamos o que está bem, escreveu Shakespeare. É um fato curioso que quando as pessoas são livres para fazer o que quiserem, elas geralmente imitam umas às outras. Eu temo sinceramente que estejamos rapidamente nos tornando marionetes descontentes e incompetentes, penduradas em cordas manipuladas pelo marionetista ditatorial. Um dos grandes exemplos desse descontentamento, sabe qual é, meus irmãos? É a nossa hiperatividade. Ah, pastor, não somos hiperativos, não. Ah, não? Nós nos empurramos nossos filhos para quê? E tentamos preencher o vazio que sentimos como? Com atividades. Com atividades. Temos que estar. E geralmente as pessoas vão fazer essas atividades quando? Nos finais de semana. Fim de semana. Porque trabalho a semana inteira. É no domingo que eu posso fazer essas atividades. E aí eu vou preencher esse vazio com essas atividades. Temos que estar com os nossos telefones, né? Toda hora aqui, verificando o Facebook, o X, o Instagram, o YouTube, o TikTok. Eu tenho que estar todo momento ali verificando. Por quê? Porque eu posso perder algo importante. Eu posso perder algo muito importante que está acontecendo. Eu posso perder, então eu tenho que ficar lá vidrado lá no YouTube, no TikTok, no Instagram, não sei aonde. Porque senão eu vou perder algo importante, pastor. Alguém vai postar lá alguma coisa. Colocamos nossos filhos aonde? Em todo tipo de atividade. Nós ocupamos os dias dele, a tarde dele, as manhãs dele. Quando eles estão num período na escola, nos outros períodos, nós procuramos ocupar eles com atividades, preencher tudo. Ah, vai fazer aula de inglês, aula de música, aula de não sei o quê, aula disso, aula daquilo. Por quê? Porque nós queremos ser vistos como os bons pais e não deixamos passar oportunidade nenhuma. Então, você fazendo isso, empurrando seus filhos para ser superativos, né? Você está passando aquela imagem de que é um bom pai. Tá? Há um preço severo em todas essas coisas, meus irmãos. Nossos filhos hoje são viciados em mídia. Dá um celular para uma criança, você vai ver, ele vai ficar quietinho horas e horas. O que mais? O que mais que nós podemos falar desse preço? Nós, os adultos, não dormimos o suficiente. Ah, pastor, nossa, estou perdendo sono. Não sei por quê, pastor. Não consigo dormir mais.
Chega 3 horas da manhã, eu acordo, pastor. Ó, dá 4 horas, acordo. Tá na hora já, né? 4, 5 horas já tá na hora de levantar, né, irmãos? Mas tem gente que não está dormindo. Tem gente que não está dormindo mais. Está perdendo o sono, né? Estamos perdendo a capacidade de nos comunicar com palavras. Né? Nós não conseguimos mais. Pega os jovens, tenta falar com eles. Você não consegue. O dialeto deles está diferente do nosso, gente. A língua portuguesa deles mudou. Tá? Eles não leem mais. Eles não leem mais. Eles não leem a Bíblia está difícil, as palavras da Bíblia passaram a ser palavras difíceis para eles. Tá? O principal tempo que nós temos com as nossas famílias, sabe quais são? Aquele que a gente está dentro do carro, né? Porque aí a família está reunida, se deslocando de um lugar para outro. A gente já não para almoçar, jantar juntos, não para fazer refeições, não para conversar, ou quando está conversando, o que está acontecendo? Cada um com o seu celular. E às vezes manda mensagem para a pessoa que está na frente sua. Nós estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos. Isso é consequência das escolhas que nós estamos fazendo. Tá? Nós estamos solitários. Não temos tempo para desenvolver relacionamento com Deus. Nossa, pastor, eu preciso melhorar minha área devocional. A maioria dos crentes que eu vou aconselhar é isso. Devocional, de vez em quando, pastor. Não faço. Só quando dá. Ninguém tem estudado Bíblia mais, aprofundado na Bíblia, irmãos. É só essa porção de domingo de manhã, domingo à noite. Quando vão na quarta-feira, tem lá o estudo bíblico, aqui na cidade de Araci. Vai pegar mais uma porção. Alguns jovens na sexta, alguns que já podem aposentados na quinta-feira, ou estão de férias. E não pega mais, em casa não pega mais a Bíblia para ler, para estudar, para aprofundar. Não tem tempo para comunhão com Deus. Quando há uma crise no mundo como a que nós passamos alguns anos atrás, o que acontece? Nós nos fechamos, nos blindamos e competimos uns com os outros. Isso é, a minha família em primeiro lugar, o resto que se exploda. É mais ou menos assim. Tá? Cuidamos só de nós, estou nem aí para os outros. Tá? Então, quando surge um problema muito grave, é assim que nós nos comportamos. Né? Trocaram as etiquetas, né, de preço das coisas importantes da vida. Foi isso que aconteceu na nossa geração. Contentamento começa quando a gente reconhece quem nós somos em Jesus Cristo. Tá? Em Cristo, nada material pode acrescentar no nosso status no reino de Deus. Nada. O objetivo de Satanás é justamente esse, irmãos. É nos deixar tão ocupados para a gente nunca conseguir apreciar quem somos, os valores das pessoas que Deus trouxe até nós. Tá? Ele nos manterá tão ocupados com os nossos telefones ou fazendo com que o fato de sermos filho do rei, passemos a reivindicar o reino, né? Nós somos príncipes, então podemos reivindicar esse reino. E aí você vê um monte de heresia nas igrejas. Eu como filho do rei, eu vou reivindicar as coisas. Então você vê o quê? Prosperidade, prosperidade, prosperidade. As pessoas buscando a prosperidade, porque não entenderam que ser filho do rei não é ser dono de tudo. O próprio Cristo falou para a gente, no mundo, vocês vão passar por aflições. Vocês vão passar. Todos nós vamos passar por isso, irmãos. Mas tem igreja ensinando que você é filho do rei, você pode determinar para Deus te dar tal coisa. Você não pode determinar nada para Deus. Você tem que implorar, suplicar, clamar. Nós não determinamos nada para o Senhor. Ele já deixou algo pré-determinado para aqueles que confiam e creem nele. Tá? E aí você vai ver falsos mestres ensinando prosperidade, prosperidade, prosperidade. Um escritor puritano chamado Jeremiah Burroughs define contentamento como aquela moldura doce, interior, tranquila, graciosa de espírito, que livremente se submete e se deleita com disposição sábia e paternal de Deus em todas as condições. Quando nós estamos verdadeiramente satisfeitos,
estamos não apenas com o que temos, mas também com o que somos. E como Deus tem nos usado no seu reino, na igreja. É a percepção de que Deus, em sua sabedoria, nos colocou exatamente onde nós deveríamos estar. E é confiar que Deus sabe tudo que Ele está fazendo. O Asaf, no Salmo 73, ele conseguiu captar a beleza do contentamento. Ele teve momentos de percepção que o ímpio estava prosperando e ele estava ficando para trás, mas depois ele percebeu o verdadeiro contentamento. E olha o que ele diz aqui, irmãos. Versículos 23 a 26 do Salmo 73. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Todas as coisas materiais que nós alcançamos podem ser tiradas de nós a qualquer momento, irmãos. Tudo, tá? Sinceramente, eu espero que as nossas experiências com o coronavírus, com o Covid, né, nos ajude a apreciar as bênçãos que nós temos, o quê? Garantidas em Deus e com o próximo. A convivência que nos rodeia, irmãos. O privilégio de poder se reunir. A nossa família. A nossa saúde boa. Um trabalho produtivo. E a bênção de um bom trabalho. O calor de um abraço carinhoso. A alegria dos amigos, dos vizinhos, dos familiares. Então, queridos, seja contente com o que Deus tem dado para você e colocado diante de você. Tome cuidado com a riqueza. O dinheiro é uma ferramenta e não um Deus. O apóstolo continua. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Isso aqui é para todos. Não é só para os líderes, não, mas é para todos. É o amor ao dinheiro que leva as pessoas a roubarem, enganarem, burlarem, trapacearem e tudo que vocês pensarem. O amor ao dinheiro. Tá? O dinheiro não satisfará você. Talvez você internamente está pensando assim, eu gostaria de ser capaz de testar essa hipótese aí, pastor. Se o dinheiro não é capaz mesmo de me satisfazer. Nós vivemos numa sociedade afogada em dívidas a partir do quê? Da busca da felicidade advinda das coisas materiais. E temos que trabalhar mais para pagar o que nós esperávamos que fizesse-nos felizes. O homem mais rico que existiu, registrado na Bíblia, Salomão, ele escreveu: quem ama o dinheiro jamais se farta dele. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. O dinheiro em si não é mau. Ele é uma ferramenta, é uma troca. É algo que você pode usar para si ou para ou gastá-lo para abençoar os outros, né? Você pode usá-lo de uma forma imprudente ou investi-lo eternamente. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. É fácil confiar no dinheiro, irmãos. Quando está tudo bem, quando tem saldo na conta bancária, quando as coisas estão muito bem, é fácil. Fala, não, qualquer coisa que eu precisar, eu vou lá no Albert Einstein, lá eu pago lá para um tratamento médico. Eu vou no Sírio-Libanês, eu pago o melhor plano de saúde que eu posso ter, eu pago coisas particulares. Eu faço porque você está depositando toda a sua confiança no dinheiro. É fácil, meus irmãos. Por quê? Porque o dinheiro faz com que você se sinta poderoso. E nós vimos que um vírus, uma bactéria é capaz de minar a nossa vida. Tá? Acreditamos que a felicidade pode ser encontrada aonde? Na compra certa. Se eu comprar tal coisa, eu vou ser feliz. Pela influência,
pelos investimentos, pela conta bancária, acreditamos que o melhor emprego com o maior salário vai ser mais satisfatório. Não é verdade. No finzinho do capítulo, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 6, versículos 17 a 19, ele diz assim: ensine aqueles que são ricos neste mundo a não se orgulharem e não confiarem em seu dinheiro, que é tão pouco confiável. Sua confiança deve estar em Deus, que nos dá ricamente tudo o que precisamos para o nosso prazer. Diga-lhes que usem o seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, estando sempre prontos a compartilhar com os outros. Ao fazer isso, eles estarão guardando o seu tesouro com um bom alicerce para o futuro, a fim de que possam experimentar a verdadeira vida. A mensagem é simples. Podemos usar o que nos foi dado para quê? Para recompensas terrenas que perecem ou para recompensas celestiais que são eternas. Eu conheço um pouco sobre ferramentas, irmãos. Algumas são feitas para serem usadas para fins específicos. Se você usar a ferramenta corretamente, se você não usar ela corretamente, você pode se machucar e causar um grande problema. E se você está dentro de uma fábrica trabalhando com uma ferramenta específica, você pode parar uma linha de produção, parar toda uma fábrica usando inadequadamente uma ferramenta, né? E o dinheiro é uma ferramenta. Entenda isso. Você pode usá-lo para o bem ou para o mal. Se usarmos de modo errado, ele pode nos afastar do nosso Deus, Criador de todas as coisas, e nos levar a problemas piores. Diante disso colocado, irmãos, eu gostaria de algumas aplicações para a gente levar para casa, para a gente pensar para o nosso dia a dia. O maior serviço é ser fiel e não ter vergonha do Evangelho. As pessoas precisam ouvir o Evangelho muito mais do que debatem sobre política, sobre as últimas notícias ou sobre o grande último evento esportivo. As pessoas precisam ouvir mais do Evangelho. Devemos começar a servir ao Senhor para trazer a glória para Ele, não para nós. Tá? Em tempos de crise, devemos ter a mente e o papel que podemos desempenhar. Meus irmãos, não tem ninguém melhor do que o cristão para levar esperança para os outros. Esperança de uma vida aqui e uma vida eterna. Tá? Nós somos despenseiros da graça e não da desgraça. Somos despenseiros da esperança. Tá? Nós devemos o quê? Nós apontamos para aquele que pode dar esperança para qualquer um que esteja na maior das crises que possam estar. Então, quando você vai falar com alguém, toma cuidado com a sua boca, toma cuidado com quem você está falando, com o que você está falando, ou o que você está falando. Eu vejo alguns crentes que parece que não pensam antes de falar. E fala coisas que não deveriam ter falados. Toma cuidado, vocês são o quê? Pessoas que apontam para a imagem e semelhança de Cristo. Cuidado com a língua, meus irmãos. A língua é fogo, a língua destrói. Tomem muito cuidado com ela. Aproveitaríamos mais a vida se fôssemos gratos com o que nós temos. O contentamento é o que? Um objetivo maravilhoso. Ser promovido e continuar o quê? A fazer o que nós gostamos. Desligar as telas e desfrutar da nossa família. Diminuir o nosso ritmo para não perdermos a vida enquanto vivemos. Será muito triste você chegar ao fim da sua vida e falar assim: minha vida está no fim, eu não vi meus filhos crescerem, eu não participei da vida dos meus filhos, eu perdi tudo isso. Valorize a riqueza dos relacionamentos ao invés das coisas. Seja grato ao invés de invejoso ou descontente. Fomos redimidos e feitos filhos de Deus através do sangue de Cristo. E isto é algo no qual nós devemos refletir todos os dias e ser gratos a isso. Não importa o que está acontecendo no mundo, meus irmãos. Essa palavra vai trazer esperança para aquele que está aflito, aquele que está doente, aquele que tem está com um parente doente. Nós temos que falar Cristo. Cristo que dá esperança de uma vida eterna. Ele traz bênçãos hoje, mas dá esperança futura também. Tá? E permita-me encerrar esse sermão com um autor chamado Tim Hensel,
chama os 4 mandamentos do contentamento. Primeiro, viva hoje. A vida de Deus está em nós agora. Não está somente para algum dia futuro. É para ser vivido neste momento. Deus nos deu tudo o que precisamos para sermos felizes. A vida só nos é concedida um momento, este momento, no tempo. Não olhem para além dos momentos, mesmo em tempos difíceis. Não seja apressado. Jesus era um homem mais ocupado que você pode ter, mas ele nunca teve pressa. Ele sempre parou para atender aqueles que o clamavam. Quando nos apressamos, não vemos as pessoas, não saboreamos os momentos, não temos tempo para viver. Nos gabamos dos nossos horários malucos, porque achamos que isso faz nos parecer importantes, quando na realidade é uma triste confissão de uma vida desequilibrada. Não seja tão sério. O destino do mundo não está nos seus ombros, nem no meu. O Senhor é que dá todas as coisas boas. Relaxe um pouco. Seja grato. Precisamos dedicar mais tempo para pensar sobre o dom que nos foi dado em Cristo. Devemos ser gratos pelas bênçãos que estão ao nosso redor, em vez de olhar as feridas do passado ou apenas ficar sonhando com as coisas do futuro que ainda não chegaram. Isso vai gerar depressão quando você fica preso ao passado, e quando você projeta o futuro, você vai ter ansiedade. E isso vai te aprisionar. Tá? Lance diante de Deus. E eu espero, irmãos, que possamos abrir os nossos olhos para o quanto que nós já temos garantido, irmãos, que simplesmente nós estamos ignorando. Tá? Eu espero que Deus nos ajude a descobrir um pouco do que significa o quê? Ser contente, e nós possamos falar igual o apóstolo Paulo em Filipenses 4:12. Depois de tudo que nós passamos, irmãos, que nós não podíamos sair das nossas casas. Lembre-se, daqui nós não levaremos nada. Que Deus nos abençoe, irmãos. Maranata. Vem, Senhor Jesus.